Boa noite. O tema mencionado está no livro O Céu e o Inferno. Poucas pessoas leem esse livro, até poucos espíritas também o leem. Mas ele é tão importante quanto qualquer um outro livro da codificação espírita. Neste tema, necessariamente, Kardec propõe a falar sobre um tema bastante controverso e, ao mesmo tempo, complexo, dentro do bojo do conteúdo da doutrina espírita. E também pode-se dizer dentro do conteúdo do cristianismo, que é de onde deriva essa doutrina, que é exatamente aquilo que a doutrina pretende fortalecer e revivenciar. O capítulo em questão fala de princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A bem da verdade, esse tema pode ser às vezes um pouco desagradável, porque ninguém gosta de sentar e ficar ouvindo sobre penas futuras, ou seja, problemas que a gente inventou que um dia vamos ter que encarar. Mas o fato é que, se nós somos espíritos em evolução, nós precisamos encarar esse tema. Então, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. O primeiro item do Código Penal da Vida Futura, então, que Kardec menciona e enumera em vários itens, diz o seguinte: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasias. Ninguém está aqui para iludir ninguém. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Essa não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é a verdade crua, como cada um tem que encarar. Vamos lá. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Aí ele começa a enumerar o Código Penal da Vida Futura. Mas antes de nós partirmos para essa parte necessariamente, quando Kardec diz a nossa proposta não é trazer fantasias, é porque nós temos que ponderar sobre o que nós tínhamos até o surgimento da doutrina espírita e o que nós temos depois. A humanidade tinha religiões, tem ainda hoje religiões, que a conduzem de várias maneiras, a maior parte delas com a melhor das intenções. A questão é se perguntar, será que isso resolveu o problema da humanidade? Isso tornou-nos realmente melhores? Se você olhar em redor, a fome, a miséria, o abandono, a humilhação, a trapaça, a roubalheira, a guerra continuam coexistindo conosco. Então, convenhamos, está faltando muito, né? A proposta da doutrina espírita é, portanto, então, trazer o cerne, a essência do cristianismo, já que parece que nós não entendemos bem a mensagem de Jesus desde o início. Jesus dizia, eu vim pôr fogo à terra, mas de uma maneira diferente. Esse fogo é nas nossas consciências. Então, Kardec, ao propor a doutrina espírita na metade do século XIX, ele a definiu assim: o espiritismo é uma ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Eu vou repetir a frase. Kardec definiu a doutrina espírita como uma ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Se a gente prestar bem atenção, nós não ouvimos aqui a palavra religião, certo? Nós ouvimos a palavra ciência. Agora, já que é assim, então, o que é uma ciência? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Porque nós costumamos ter religiões. Ok, tudo bem, está tudo certo. Cada um tem a sua. Mas qual seria, então, a diferença entre uma religião e uma doutrina? Uma religião é algo constituído pelos homens, baseados
num certos princípios que têm dogmas, hierarquias e rituais. Certo? O que é uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto de diretrizes coerentes entre si. Bom, dogmas e rituais, hierarquia e diretrizes coerentes entre si. Então vamos lá, a religião diz o seguinte: Deus ama a todos. Deus criou todos nós como seus filhos. Mas se nós cometemos um erro muito grave, ou insistentemente erramos, nós vamos para o inferno, a condenação eterna. Isso a religião diz, certo? É público e notório de todos. Você pisou na bola, inferno. Uma doutrina diz o seguinte: Deus é pai de todos, Deus é bom. Deus lhe concede tantas chances quantas você quiser para você se tornar perfeito. Qual que é coerente entre si? Aonde tem coerência? Você pode imaginar uma mãe ou um pai condenando um filho eternamente ao castigo? Agora, se você disser que pai e mãe dão tantas chances quanto o filho precisar para se reencontrar, isso é coerente. Então, por que tem castigos? Essa aí que vem a questão. Porque nós estávamos habituados com religiões que fazem o seguinte: você errou? Confessa, dá uma contribuição aí para a igreja, faça a sua penitência, está tudo resolvido. Aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Nós vamos ver em seguida agora. Então vamos ver o que há de diferença entre religiões e doutrinas, entre rituais e dogmas e entre diretrizes coerentes entre si. Porque é disso que trata o Código Penal da Vida Futura. Porque se Deus nos criou e nos pôs aqui com mais uma chance de evoluirmos, com mais uma chance de consertarmos os nossos equívocos, é porque nós temos que entender que, de alguma forma, a gente ainda não acerta. Então, estamos aqui, de novo, tentando acertar. Agora, tem mais um detalhe que Kardec mencionou. O Espiritismo é uma ciência que vai além de onde a ciência laica para. Até onde vai a ciência laica? A ciência que nós conhecemos. Por exemplo, a medicina é uma das muitas ciências. Se você estiver doente, você vai no médico, qualquer médico, ele vai fazer o possível para você não morrer. Certo? É para isso que servem os médicos. Ele dá um jeito. Se ele não conseguir, ele manda para um colega, encaminha para um especialista, ele abre a sua barriga e fecha de novo, ele dá um jeito. Ele quer tentar te salvar. Só que se você não conseguir, se ele não conseguir, você morre. E a partir do momento que você morreu, não é mais com ele. Ele não sabe mais o que acontece dali para frente. A ciência que nós conhecemos vai até a sepultura, dali ela não passa. Porque se um dia o nosso médico nos encontrar depois da gente ter morrido, nós não somos mais o paciente dele, nós somos um fantasma para ele. Ele foge desse fantasma o quanto pode. Então, a ciência que nós conhecemos só vai até a sepultura. Então, essa ciência pode nos ajudar muito pouco. Quem que nos ajuda depois da sepultura? Dali para frente. Bom, tem gente que está esperando o arrebatamento. Para quando a gente não sabe. Tem gente que está esperando a ressurreição dos mortos. Eles só não explicam como é que vai ser quando esses mortos tudo ressuscitar. Eles deixaram herança, dinheiro no banco. Cadê o dinheiro? Cadê a herança? Cadê o terreno? Cadê a casa? Ninguém explica essas coisas. Vocês estão entendendo? Coerentes entre si. Será que nós estamos acreditando em coisas coerentes? Porque é isso que se propõe a doutrina espírita. Está vendo? Uma ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Nós estamos pensando nisso? Nós estamos refletindo sobre isso? Essa é sempre uma boa pergunta. Então vamos lá. O espiritismo é uma ciência que vai além da morte física, além da sepultura. Enquanto nós estamos aqui na vida de relação, a doutrina pode nos orientar.
nos ajudar nessa vida de relação, nos ajudar a suportar os problemas, os traumas, os dramas da vida que são comuns no planeta ritual, as expiações, pode nos ajudar, nos orientar no sentido de fazermos escolhas mais apropriadas, a suportar as consequências dos nossos atos insanos, a perceber verdades que nós não tínhamos ainda percebido, a conhecermos a nós mesmos, que é um processo complexo, complicado, demorado, enfim, mil coisas. E depois que nós morremos, ou seja, depois do desencarne, entender que é apenas mais um estágio, que a nossa vida de verdade não é aqui, é lá. Nós estamos aqui com uma espécie de estágio, nós não estamos vivendo aqui, nós estamos numa condição temporária e transitória de reencarne, ou seja, viemos para cá para acertar certos problemas pendentes. Nós estamos internados, nós não estamos soltos, livres como pensamos, nós estamos internados em uma instituição penal que se chama planeta Terra, na matéria, para expiarmos as nossas faltas, reaprendermos posições, atitudes, pontos de vista e assim por diante. Esta é uma condição de quem está internado numa instituição sob tratamento. Esta é a nossa condição. A nossa vida verdadeira é depois dessa, não é aqui. Então, uma doutrina com diretrizes coerentes entre si pode nos orientar muito mais, a bem da verdade, que qualquer religião que promete uma salvação depois que a gente morrer. Mas como é que eles vão me salvar depois de morrer, se depois de morto eu sou só um fantasma? Fica complicado, né? Aonde há coerência nisso? Vocês entenderam como é difícil? Então, vamos lá. Nós, como ciência, nós temos que definir, então, o que uma ciência pode fazer por nós, sobretudo se for uma ciência espiritualista. Nesse caso, nós temos que recorrer também à definição do que é ciência. Então, vamos lá, ciência é um sistema de aquisição de conhecimentos através de um método conhecido como método científico. É constituído com atitudes racionais visando a obtenção de conhecimento específico, com base na observação, na realização de métodos experimentais e no desenvolvimento de teorias e leis, ou a constatação das mesmas. Desenvolvimento de teorias e leis. Se você abrir o livro dos Espíritos, vamos ver ali que Kardec constatou que existem 10 leis morais. 10 leis morais. Ele inventou? Não. Ele percebeu que elas existem. Uma das leis, a lei do amor. Mas como que amor é lei? É lei sim. Porque se você diz que não acredita em Deus e não quer nem saber dele, mas você tem uma família, tem filhos, e você ama a sua família, você está indiretamente amando a Deus, porque seus filhos também são filhos de Deus. Mesmo que você não dê bola para ele, mesmo que você não queira aceitá-lo, é lei. Simples assim. Vocês pensam que Isaac Newton inventou a lei da gravidade? Ele constatou que ela existe. E para quem não acredita nisso, é bem fácil. É só subir num prédio de 10 andares e se atirar. Ele vai passar a acreditar. Simples. Ou seja, você obtém esse tipo de certezas quando você deixa de lado os rituais, os dogmas, e você passa a constatar, para um pouquinho, ou seja, diretrizes coerentes. O que é coerência? Entenderam? É isso que a doutrina espírita pode te dar. O raciocínio lógico. Você não tem que ter medo a não ser de si mesmo. Então, o Código Penal da Vida Futura fala exatamente disso. A bem da verdade, qualquer trecho, qualquer linha de qualquer livro da doutrina espírita fala sobre isso. É que nós não podemos simplesmente ler um livro espírita. A gente tem que estudá-lo. Porque a nossa mente, os nossos olhos, não vão a fundo no sentido das palavras. Nossos olhos constatam os textos. É a mente que tem que digerir o que se lê. Entenderam?
Porque se você apenas lê, é como você passar por um buffet de comida deliciosas, mas não comer nada dali. Se contentou com o cheiro. Não se alimentou. Assim é ler. A diferença entre ler e estudar. Então vamos lá. A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E perguntar, fulano, será que está bem lá? Bom, depende de quem ele foi aqui. Simples assim. Ninguém fica nem melhor nem pior por ter morrido. Ele é o que é. Geralmente, a maioria das pessoas encarnadas, ao desencarnar, conseguiram se melhorar um pouquinho. Deixaram de lado, por exemplo, a impaciência. Outro, digamos assim, firmou um pouco mais a sua fé, a sua crença em Deus. Outro foi menos pão duro, menos avarento. Outro foi mais conciliador, mas teve também aqueles que conseguiram se piorar. Tinha uma tendência, por exemplo, a desonestidade, e em vez de corrigi-la, permitiram que ela se expressasse. Ou seja, então, a vida futura dele vai ser de acordo com quem ele foi, o que ele fez. Então, ninguém mandou ele ser assim ou ser assado. Ele se tornou assim, ele é assim. Por isso, nós não precisamos nos admirar quando a gente conhece uma pessoa que aparentemente é muito bonzinho. Nossa, bonzinho. Aí lá um dia, alguém conta que esse fulano, que parecia ser bonzinho, trapaceou alguém. Nossa, mas ele parecia ser tão honesto? Parecia. Mas o nosso íntimo nunca está visível para todos. Nós viemos para cá para corrigir distúrbios, deslizes, equívocos, mas nem sempre nós conseguimos. Então, se as pessoas, de um momento ou no outro, por um motivo ou por outro, expressam o que há de pior em si, ele não se tornou pior, ele apenas mostrou o que ele realmente é. É disso que fala o Código Penal da Vida Futura. Ele não se piorou, ele apenas manifestou a sua essência. E o mesmo Espiritismo, a mesma doutrina, que é a doutrina cristã, nos ensina a sermos indulgentes com essas pessoas. Não ser mais um a tirar pedras. Porque o princípio cristão é o perdão. Se você não está em condições disso, aprender a tolerar, a ter indulgência. Não critique, não apedreje. Você não é juiz, você não é promotor. Fique quieto. Deixe isso para as autoridades que têm competência para isso. Não vamos nós sair por aí atirando pedra dos outros. Já tem problemas que chegam. Não precisamos criar mais um problema com a maledicência. Código Penal da Vida Futura. Nós temos que cuidar mais de nós mesmos do que dos outros. Segundo item, ele diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isso é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação do prazer. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de bem-estar e atenuante de sofrimentos. Ou seja, o bem, ou fazer o bem, é a receita para se sentir bem. Como a gente falou ainda há pouco. Se você viu alguém errando, não critique. Você não é melhor que ele. Ele apenas cometeu o deslize de demonstrar o que é, mas quem que garante quem eu sou? Quem é que garante que eu, ao ser assaltado, por exemplo, nunca aconteceu comigo, felizmente, como é que eu vou reagir? De repente, eu acabo matando o assaltante. Agora vamos pensar um pouquinho como a gente consegue piorar as coisas. Até onde a gente sabe, nenhum assaltante sai de casa para matar alguém. Ele sai para roubar alguém. Certo? Se eu, como cidadão comum, estou usando uma arma clandestina, que é proibido, e porque eu sou um pouquinho mais valente, um pouquinho mais forte, eu dei sorte e eu mato ele, quem é o criminoso? Sou eu. Ele saiu de casa para me roubar, não para me matar. Vocês estão vendo como é fácil se equivocar, como é fácil se enganar?
Isso significa que a gente não tem o direito de se defender? Não, não significa isso. Isso significa que nós não temos o direito de ser pior que os outros já são. Código Penal da Vida Futura. Estudar o Espiritismo é importante. Não apenas ler. Então, para que a gente obtenha conhecimento ao ponto de compreender na nossa vida de relação até que ponto nós ainda somos um fator de risco para os outros, você precisa se dedicar muito entrando dentro de si mesmo e aceitar que potencialmente você pode ser perigoso. A não ser que se esforce para aprender. O Dalai Lama, aquele Dalai Lama dos budistas, você costumava dizer assim, que o bem é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque se você faz o bem, você se sente bem. Daqui a alguns anos, você lembrou que fez o bem, se sente bem de novo. Então, fazer o bem faz a gente se sentir bem pelo menos 2 vezes. A gente não costuma pensar sobre isso. Né? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Preste atenção, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de prazer. Bom, tudo o que passa despercebido para nós não passa despercebido pelo Criador. Todo mundo já ouviu falar no nome Isaac Newton, não é verdade? Nós mencionamos ele ainda há pouco na Lei da Gravidade, o pai da física moderna. É preciso lembrar que Isaac Newton não foi apenas um físico, um cientista. Isaac Newton era profundamente espiritualista, um cristão fanático, estudioso da Bíblia. Tá? E quando estava lá no fim da sua existência, ele saiu com uma frase que até hoje ressoa pelo planeta. Ele disse o seguinte: a perfeita harmonia do universo só pode ter tido origem a partir de um ser que tudo sabe e tudo pode. Esta fica sendo a minha última e mais importante descoberta. Isaac Newton. Vamos lá. A perfeita harmonia do universo só pode ter tido origem a partir de um ser que tudo sabe e tudo pode. O que significa isso? Significa uma coisa bem simples, gente. Não há um deslize nosso que passe em branco. Por quê? Porque Deus criou o universo para ter harmonia. Você já pensou? O nosso sistema solar, por exemplo, que tem o Sol no meio e 9 planetas em redor dele girando. Se você mudar a posição de um deles, você bagunça o sistema solar todo. A nossa vida fica impraticável, impossível. Se a Lua tivesse um tamanho maior do que ela tem, a vida aqui na Terra seria impossível. Se a Lua se aproximasse do nosso planeta, mais ou menos uns 100 mil quilômetros, a maré do Oceano Atlântico viria até São Bento. Então, a perfeita harmonia do universo só pode ter tido origem a partir de um ser que tudo pode e tudo sabe. Agora, o que tem isso a ver conosco além da maré? Ande no trânsito. Aqui em São Bento eu não sei, mas em Joinville você tem que andar com tapa-ouvidos. Porque tem gente que acha que é muito bom ter uma moto com a descarga aberta. Para eles é muito agradável, muito bacana, nhon, nhon, nhon. Ou seja, agora para quem é idoso, que o ouvido já dói, eles não estão preocupados com isso, que eles acham bonito, nhon, nhon, nhon. Eles pensam que isso não vai ter consequências. O dia que eles aprenderem por que nascem surdos, porque era santo, a perfeita harmonia do universo só pode ter tido origem a partir de um ser que tudo sabe e tudo pode.
Nós não nos damos conta disso. Aparentemente é uma atitude ingênua. Você xinga uma pessoa, você está falando com ela sorrindo e está chamando ela de 1000 nomes. Você não pronunciou nada, o seu pensamento vomitou alguns impropérios. Você pensa que não tem consequências? Você criou ondas agressivas. Vocês têm noção de como surge um raio que atinge o chão numa tempestade? Vocês têm noção do direito? Um raio é formado a partir do atrito de ingênuas partículas de gelo nas nuvens. São apenas ingênuas partículas de gelo que, pelo movimento da atmosfera, atritam entre si e aquilo começa a formar uma carga estática, até que o positivo encontra o negativo e vem aquele raio que pode matar gente, destruir árvores, atingir propriedades e assim por diante. Uma mísera partícula de gelo. Nós achamos que as nossas atitudes ingênuas não fazem mal para ninguém, não atingem a ninguém. Esperem. Esperem o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Aí a gente vai saber. Vocês entenderam? A doutrina espírita é isso. Aqui não tem absolvição. Aqui tem consequências dos seus atos. Ou seja, escreveu, não leu, o pau comeu. Só que não é só desgraça. Você está aqui porque você está tendo chances de se refazer, de se reconstruir, de ver tudo isso sob um ângulo e um prisma diferente. Você pode pegar, por exemplo, a questão 132 do Livro dos Espíritos, só uma questãozinha, uma resposta, dá uma palestra de 1 hora, se você quiser entender o sentido da questão 132. Que é, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Entenderam? A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade, ou 1/4, menos sofrerá. Ou seja, é isso. Quando a gente mais sofre, é sinal que a gente mais problemas tem para resolver. Vou dar um exemplo para vocês. Aparentemente, as pessoas que sofrem, na nossa opinião, nossa, é coitado, é doente, é azarado, é isso e aquilo. Tá bom. Nós temos que ter indulgência das pessoas que sofrem e ajudá-las sempre que possível, porque minimizar o sofrimento alheio é uma obrigação da gente. Mas por que a gente sofre? É importante fazer essa pergunta. Esse questionamento é importante, é fundamental. O que é o sofrimento? Em 1800 não sei quanto, Napoleão Bonaparte dizem que entrou na Catedral de Notre-Dame de Chartres. É uma das maiores catedrais do mundo. Ela é equivalente à Catedral de Notre-Dame de Paris. Ela é maravilhosa, esplêndida. Napoleão, quando entrou lá, olhou aquilo tudo e disse: aqui um ateu se sentiria desconfortável. Você já se sentiu desconfortável num ambiente luxuoso, suntuoso? Por que um ateu se sentiria desconfortável numa grande catedral? O desconforto é quando a gente sente-se diferente do ambiente de onde a gente está. Nós não cabemos naquele ambiente. Quem aqui já foi no restaurante de rico? Você se sente confortável? Porque se você não se sente confortável é porque você não é rico. Quando a consciência está pesada, você se sente desconfortável diante de pessoas honestas, corretas, íntegras. Você não se sente bem com pessoas boas quando você não é bom o suficiente. Então, o sofrimento é a sensação de desconforto com relação ao meio em que nós vivemos. Quando nós estamos em situação de desconforto, parem e pensem. Alguma atitude nossa está errada. Se você não estiver vestido adequadamente para o meio que você está, você vai se sentir sendo vigiado de todos os lados. É como aquela parábola da boda, de núpcias, de Jesus. O dono da festa olhou,
Você não está vestido de forma apropriada para as bodas. Jogue-o nas trevas exteriores, ataie de mãos e pés. Estou entendendo? A situação de desconforto com relação ao ambiente ou o meio é sinal de que há algo errado em nós. Então, por isso, a gente começa a perceber quando a gente não é mais tão bem recebido, quando a gente é meio deixado de lado. São sinais que precisamos observar para nos aperfeiçoarmos, para melhorar alguma coisa na gente, para nos sentirmos bem de fato. O aprendizado é fundamental para isso. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Ou seja, aqui, ó, o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não condena ninguém. Aqui ninguém vai para o inferno. Agora, vai ficar de graça os equívocos? Não. Ele vai ter que consertar. Ele tirou, vai ter que pôr. Machucou, vai ter que consolar. Quebrou, vai ter que consertar. Assim, bem simples. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Está vendo? Lá, não sei aonde, Deus condena ao fogo do inferno. Acabou, não tem mais chance. Agora ele é propriedade do diabo. Deus não tem mais nada a ver com isso. Na doutrina, Deus dá tantas chances quantas forem precisas para que a gente retorne ao bom caminho. Está escrito aqui. Antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Não há mal que dure. Os antigos já diziam. Simples assim. Você tem todos os dias, se quiser, chance de recomeçar. Perceba uma coisa interessante. A nossa vida, essa que nós ganhamos aqui nesse planeta, ela é cíclica. Pensa bem. Por isso que nós temos um dia depois do outro. Nós podemos ter fracassado de todas as formas. No dia de hoje, por exemplo. Daqui a pouco vai todo mundo para casa, toma uma sopa, vai para a cama. Amanhã é outro dia. Você pode acordar com outra disposição, com outros planos, com outra cabeça. Por isso você tem que aproveitar cada momento, porque a cada dia é um novo dia. Então você repete os mesmos erros se você for muito burro. Porque se você quiser, você tem cada dia um novo dia. Você pode ser diferente a cada dia. Você pode ser ousado a cada dia. Você pode aprender mais a cada dia. Essa é a proposta do verdadeiro cristianismo, quando ele sai da religiosidade e vem para o campo da doutrina, com diretrizes coerentes entre si. E quando você para de fazer coisas erradas, o que acontece? Você para de ofender os outros. Você para de fazer mal para os outros. Entenderam? E você começa a fazer, então, o bem para si mesmo e para os outros. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Ou seja, se nós, como espíritas, começarmos a acreditar, o umbral é só desgraça, é lá no umbral, nós estamos substituindo o inferno pelo umbral. Está escrito aqui, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. A nossa mente enfermiça ou culpada, ela pode estar no lugar mais lindo do mundo. Ela vai se sentir desconfortável. Não há um lugar específico para o sofrimento. Há o estado mental, o estado vibracional que materializa o sofrimento.
O inferno está por toda parte, aonde haja almas sofrendo, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Não existe céu ou inferno em lugar nenhum, nem nada análogo em lugar nenhum. Existe na mente do espírito culpado. Vamos lembrar de outro cientista, Blaise Pascal. Vocês podem falar esse nome para qualquer professor de física, por exemplo. Quem foi Pascal? Ele já vai dizer, foi um grande cientista, matemático, físico do século XVII. Pascal. Ele também não era só um cientista, ele também era um grande espiritualista. Cristão ferrenho. Pascal pediu uma vez para Deus que lhe desse 10 anos, pelo menos, de saúde, que ele queria escrever todo um compêndio sobre o cristianismo. Ele adorava a doutrina cristã. E não tem nada a ver com religiões cristãs. Doutrina cristã. Jesus não fundou religiões. Jesus trouxe uma doutrina cristã. A partir dela, os homens inventaram religiões. Não se esqueça. Pascal disse, mas Deus não deu 10 anos de saúde, ele deu 8 anos de doença. Mesmo assim ele escreveu. Entre nós e o céu, ou entre nós e o inferno, existe apenas a vida, que é a coisa mais frágil do mundo. E ele não era espírita, porque o espiritismo ainda não existia. Mas espíritas existem desde que Jesus trouxe a sua doutrina. Só não sabiam que eram espíritas. Vou repetir a frase. Pascal. Caso vocês queiram ligar uma coisa à outra, Pascal foi aquele que disse o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase é bem conhecida. Ele fala de novo, não. Entre nós e o céu, ou entre nós e o inferno, existe apenas a vida, que é a coisa mais frágil do mundo. Ou seja, para morrer é fácil, muito fácil, você sabe disso. É um segundo. E no momento que você morreu, está morto, está. A sua consciência está ou no céu ou no inferno, sem lugar circunscrito. Espírita adora ter medo do umbral. Meu Deus, eu vou para o umbral. Desse jeito vai mesmo. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Lembra que nós falamos no começo de leis? Nós somos muito cuidadosos com relação às leis humanas. Mas vamos pensar um pouquinho o que é lei humana comparando com as leis divinas? E vamos pensar aqui um pouquinho no que diz aquela frase que define o que é ciência, que a ciência, a realização de métodos experimentais e no desenvolvimento de teorias e leis. A gente sabe que tem muita gente na Terra que está na cadeia porque descumpriram as leis. Que leis eles descumpriram? A dos homens ou a de Deus? Eu acho que mais a dos homens. Porque os que descumprem as leis de Deus ainda estão engravatados nos seus escritórios, muito confortáveis, com as suas contas bancárias bem cheias, né? E quer ver um outro equívoco da nossa lei? 2006. Que lei surgiu em 2006? Para a gente lembrar. Lei Maria da Penha. Até ali, a gente podia bater em mulher. A lei permitia. Vocês estão vendo a diferença entre leis humanas e leis divinas? Tempo bom aquele, né? E aí vem o não, eu cumpro a minha lei, eu cumpro a minha obrigação. E ele acha que só por isso ele é um cristão. Até 2006,
Ele batia na mulher porque ele tinha autorização da lei. Como nós nos enganamos. Mas nós gostamos de nos enganar. Nós somos tipo, me engana que eu gosto. Se nós aprendêssemos a viver de acordo com as leis divinas, nunca iríamos precisar de um código penal aliado à nossa Constituição, não íamos precisar do processo jurídico que custa uma fortuna todo mês para um país, pagar juízes e ministros do Tribunal Federal com salários astronômicos, fora as vantagens, as mordomias, era só a gente cumprir a lei. De que lei que a gente fala? Das leis divinas, que estão aqui, ó. E você acha que está cumprindo a sua obrigação. Vocês já viram no nosso Código Penal, faça o bem, pratique a caridade? Você já viu isso? Não está lá. A lei humana não te estimula, não te ensina a fazer o bem. Agora cobra você se você não pagar os impostos. Nós temos que aprender a discernir no que acreditar e sob que forma viver. Porque nós temos que aceitar o fato que, por mais que nós tenhamos evoluídos desde não sei quando, nós ainda aceitamos coisas absurdas. Por que será que Jesus, naquela ocasião, lá no Templo de Jerusalém, respondeu lá para ele, Senhor, é lícito pagarmos imposto a César? Jesus olha, o cara tem essa moeda, a cara de César, dá então a César o que é de César. Isso quer dizer o quê? Aprendam a lidar com seus problemas. Aprendam a discernir o que é justo e o que é injusto. Aprendam a ser coerentes. Se não tem esgoto para fazer, doença para curar, escola para construir, criem vergonha na cara e façam. Simples assim. Você não vai para o inferno, nem para o umbral, porque você não deu esmola pela lei humana, mas pela lei divina. Você passou 500 vezes durante a sua vida, ou muito mais, diante de pessoas cheias de problemas, pessoas passando fome, pessoas humilhadas. Você nunca sequer se dignou a olhar no rosto delas e propor alguma ajuda. Pelas leis humanas, você é um cidadão perfeito. Mas quando chegar lá naquele que a perfeita harmonia do universo só pode ter tido origem a partir de um ser que tudo sabe e tudo pode, vamos botar pontinhos. Infelizmente ou felizmente, a doutrina espírita é essa doutrina que faz a gente lembrar dessas coisas. Vocês podem escolher as outras religiões que absolvem, está tudo resolvido. Por enquanto. Não é verdade? Só que nós temos que aprender uma outra coisa. Para que a gente viva de acordo com a doutrina espírita, ou aproveite todo o que ela tem em termos de conhecimento, aquilo que ela pode nos ensinar, nós temos que ser aquele tipo de espírito encarnado que admite que além da sepultura, tem mais coisas. Porque se você daquele morreu, acabou, esse não é o seu lugar. Aqui nós estamos para entender o que vai ser de nós depois. Porque enquanto nós estamos aqui, nós já sabemos quem é pobre, quem é rico. Tudo está tudo certo. Nós, felizmente, estamos num lugar com relativa tranquilidade, com relativa paz. Nós não somos, nesse momento, ucranianos que não sabem até que hora vai cair uma bomba bem em cima da sua cabeça. A gente não sabe. Mas por quanto tempo nós poderemos usufruir dessa paz? E o que é que nós estamos fazendo por merecer este lugar onde estamos? Porque numa próxima encarnação, você pode acordar na Ucrânia, ou lugar ainda pior. Porque se você não fez o mal, mas também não fez o bem, você foi útil a quem? Essa é a pergunta que Deus vai fazer. Porque o código penal dele é diferente do nosso. Ah, mas eu nunca bati na minha mulher. Você fazia o que? Eu dava o melhor possível para ela.
comida melhor que ela queria. Ué, comida se dá para porco, também para galinha. Entenderam, gente? Como você pegar uma doutrina e ver o que há de coerente nela, você vai acabar descobrindo aquilo que há de incoerente na gente mesmo. É disso que fala o Código Penal da Vida Futura. Isso e muito mais. Eu parei na metade para não assustar vocês. Ou seja, a proposta do Espiritismo é exatamente você sacudir o pessegueiro para ver o que cai. Isso é o ideal. A intenção de trazer esclarecimento é estimular aqueles que buscam o caminho da doutrina espírita, que é o melhor que eu conheço até agora, que é o melhor que foi para mim, por exemplo, buscar esse conhecimento. Mas é como eu falei, conhecimento, ele tem que ser digerido como o alimento. Porque se você come e engole sem mastigar, você não vai nem aproveitar os nutrientes, vai passar direto. É assim que funciona? É assim que funciona. Então, conhecimento é a mesma coisa. Às vezes, para que a gente possa usufruir do conhecimento, ou seja, digeri-lo, para que ele se transforme em sabedoria, para que essa sabedoria se transforme em convicções, e essas convicções se transformem em atitudes, você tem que passar pelo processo paciente de digestão dessas informações e comparar com aquilo que você ouviu por aí, não sei de onde. Só que a nossa cabeça, ela às vezes atrapalha. Por que ela atrapalha? Imagine que a nossa consciência, a nossa mente é algo tipo assim, ó. Se você esvaziar essa sala aqui, tira tudo daqui de dentro. E aí, alguém te chama aqui, fulano, dá uma olhadinha. O que você faria para essa sala se tornar um ambiente de exposições e palestras? O que você sugere? Botar a cadeira lá, botar uma mesa não sei aonde, botar os olhos, né? Que tipo de iluminação? Como a sala está vazia, a sua mente está igualmente aberta a sugestões, porque o ambiente vazio te permite, te incentiva a criar. Mas se a nossa cabeça vier poluída com um monte de conhecimentos inúteis, preconceitos absurdos, vai ser assim, tipo, chega aqui, a sala está cheia de tralha, de ponta cabeça, tudo sujo, paredes imundas. A sua mente fica assim, nossa, começa por aonde? Vocês entenderam? Então, se você quiser entender o que é o Espiritismo, o que a doutrina espírita quer fazer por você, comece a atirar lixo pela janela. Sabe? Livre-se daquilo que te incomoda e não esclarece. Livre-se daquilo que o confunde. Livre-se daquilo que você não consegue aceitar. E aí, então, você vai ver um ambiente limpo e propício à criação, à criatividade, que subentende-se por entendimento e construção de convicções coerentes entre si. Fica a proposta. A casa à disposição de vocês e nós à disposição da casa se for preciso, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Uma boa semana a todos.